1º de dezembro de 2023. Nós estamos na sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Louvado seja Deus. 1º de dezembro. Hoje estamos iniciando um novo mês na presença de Jesus. Nós consagramos, por meio dessa reflexão, dessa oração matinal, este mês de dezembro, a proteção de Deus, nosso Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Sejamos gratos hoje, nesse dia, pelo mês de novembro que nós encerramos. E, meus queridos, estamos quase findando o ano de 2023, né? Então, que esse mês de dezembro seja um mês, eu desejo para você, um mês de reflexão de tudo que nós vivemos neste ano de 2023. Com toda certeza, muitas coisas foram realizadas, muitas coisas foram alcançadas, metas cumpridas, mas eu tenho certeza também que muitas coisas planejadas não foram conquistadas ou realizadas, não é? Por isso nós temos a oportunidade no tempo, né, de avançar, de progredir, de correr atrás das coisas que nós tanto sonhamos e desejamos para nós, nossas famílias, né? Sempre o início de um ciclo marca uma nova oportunidade de nós recomeçarmos, de nós conquistarmos o que não foi conquistado. Então, que o mês de dezembro seja um mês de reflexão de tudo que passou e um mês de projeto, né, de planejamento. Ai, padre, mas não muda de um mês para o outro, acaba o ano, vira o ano, começa um novo e as coisas ficam a mesma coisa, né? Tem gente que fala com o coração cheio de desânimo. Não, mas a capacidade de renovar, de recomeçar, nós não podemos esperá-la das coisas. Ela está dentro de nós. Então, façamos desse mês um mês de reflexão, de gratidão, né? De avaliação, mas também um mês de planejamento, de novas metas, novos sonhos, novos objetivos, não é verdade? Meus queridos, nós vamos meditar a leitura hoje que a igreja nos propõe, a primeira leitura. Lembrando que ontem nós celebramos o apóstolo Santo André, então nós perdemos o texto que vinha na sequência, porque a igreja, quando celebra a festa, ela omite o texto corrente. Nós estamos acompanhando o texto corrente e a profecia de Daniel, então ontem nós perdemos um texto muito bonito que era o Daniel e os leões, né? Daniel que é jogado na cova dos leões. Nós perdemos esse episódio, mas vamos prosseguir. Hoje, a profecia de Daniel, no capítulo 7, versículos do 2 ao 14. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. Ouvia-se dizer: vamos, come mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças, e foi-lhe dado poder. Depois eu insisti em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho, extremamente forte, com suas dentuças de ferro. Tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes, e tinha 10 chifres. Eu observava esses chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e em compensação foram arrancados 3 dos primeiros chifres.
E eis que neste chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares e milhões de milhões assistiam ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto e vi que o seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na minha visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinham um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos acompanhando a profecia de Daniel e hoje você percebe que Daniel vai ter a visão de 4 animais suntuosos, animais com uma aparência robusta, animais dotados de cada um deles de elementos esdrúxulos que mostram a sua perspicácia, né? É claro que cada um desses animais retratam um império que foi ameaça para o povo de Israel. Lembrando que Daniel, ele está no meio do povo de Israel, ele vai escrever e o seu texto vai retratar o período do exílio da Babilônia, né? Então, o retrato desses 4 animais que são ameaça, né, é o retrato dos 4 grandes impérios que maltrataram e comprometeram a vida do povo de Israel. Nós não sabemos pontualmente a quem se refere, né, Daniel, mas nós podemos elencar alguns impérios que todo o Antigo Testamento nos mostra que se antepôs e muitas vezes prejudicou o povo de Israel. O primeiro grande império é o Império Assírio, né? Depois da Assíria veio a Babilônia, depois da Babilônia veio a Pérsia, depois da Pérsia o Império Grego, até mesmo os Seleucidas, né? São 4. A quem se refere? Nós pontualmente não percebemos no texto, porque ele não nos escreve, tá bom? Mas isso é muito importante, é a figura, o retrato da inimizade, né? Do prejuízo. E depois, no final do texto de hoje, ele vai mostrar para nós um tal filho do homem, né? Eu estava olhando, continuei insistindo na visão, e eis que entre as nuvens do céu vinham como um filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, que é o retrato do novo povo. Este filho de homem, é claro que quando Daniel escreve, nós não estamos na era cristã ainda. Jesus não tinha, o Filho de Deus não tinha se encarnado, se tornado ser humano, né? É evidente que é o Espírito Santo quem escreve, mas aqui Daniel pensa num certo Messias, alguém que virá e mostrará sua glória, virá entre as nuvens, virá para salvar o povo dessas ameaças representadas por esses 4 animais fortes e maldosos. Então, esse tal filho de homem é o que vai, de fato, com o seu poder, por isso que o texto diz assim: foram-lhes dados poder e glória e realeza,
e todos os povos, nações e línguas o serviam. Então ele tem poder, ele tem glória, ele tem realeza, ou seja, é ele o lugar que esses impérios estão ocupando, esses 4 animais, é o lugar que pertence a ele. E ele virá das nuvens para ocupar o seu lugar que foi ocupado por outros. Nós percebemos que em todas essas ameaças, esses impérios, representados por esses animais, esses grandes impérios pagãos, eles tinham imperadores ou reis que queriam ser tratados como deuses. Nós não ouvimos ontem o texto de Daniel que é lançado na cova dos leões, mas ele é lançado porque simplesmente ele está orando ao Deus vivo e verdadeiro. Ele não podia orar, porque ele tinha de adorar o rei como Deus. E aí foram dedá-lo, né? Então, Daniel está falando assim, vai aparecer aquele que verdadeiramente é Deus, o único e verdadeiro Deus e rei, cheio de poder e de glória. Ele virá e vai restituir o seu poder, né? Aí o texto continua, o seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. É um poder que ninguém vai tomar mais. Nós sabemos, né, que o Espírito Santo é quem também escreve o texto pelas mãos do agiógrafo, mesmo que foi antes de Cristo. É sobre Jesus Cristo que o texto está falando. E minha gente, é uma visão, é um texto totalmente apocalíptico, né? Uma visão daquilo que precisa acontecer, vai acontecer na história, mas também no cessar da história, né? Às vezes, nós desanimamos pelos acontecimentos do mundo, né? Nós não temos essa impressão, às vezes, parece que o bem cessa, parece que a maldade cresce. Não precisa muito ir longe para tentar ver isso daí. A gente vê dentro da própria igreja quanta confusão interna no próprio corpo místico de Cristo, né? As pessoas não se entendem mais por visões de igreja diferentes, visões teológicas diferentes, não sabe acolher o diferente, não sabe acolher o que pensa diferente delas, né? Uma disputa que vai se transformando numa pressão interna. Não precisa ir fora da igreja para ver isso acontecer, a gente vê dentro, né? Se você não quer ver dentro da igreja, veja na sua casa, na sua família. Quantas disputas, parece que a maldade cresce, parece que a bondade das pessoas está se esvaindo, está secando, não é verdade? Né? Quantas disputas, quantas competições, quanta maldade dentro da família, dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro de onde nós trabalhamos, dentro dos lugares onde convivemos, até mesmo no seio das nossas amizades, quanta maldade, quanta incoerência. E às vezes a gente desanima por isso, com as pessoas, com o mundo, com as coisas. Sabe quando você perde o brilho de olhar a vida, porque você só começa a enxergar a maldade? E a palavra de hoje está dizendo assim, calma. Calma que virá um filho de homem cheio de poder, de glória, e ele vai restabelecer o lugar que é seu, que é o trono, que é o trono. Seja da nossa vida, seja na nossa família, seja na nossa sociedade, seja na igreja. Nós temos que crer no poder do bem, minha gente. Nós não podemos desanimar, nós não podemos perder a esperança em Deus. Deus virá, como Ele tem vindo todos os dias, essas pessoas não estão sensíveis à sua presença, e Ele virá uma vez por todas, em glória, em poder. Muitos vão ser submetidos a esse dia como um ladrão, diz a palavra de Deus, os evangelhos, porque não se prepararam. Nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus hoje. Você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra? Se prepare para esse dia. O mal não vai imperar por muito tempo, né? Nós percebemos no mundo que hora ou outra Deus permite a rasteira nos seres humanos. Para mim, essa pandemia foi uma grande rasteira permitida por Deus na sociedade pós-moderna ou pós-contemporânea,
para mostrar que o homem não é Deus, né? Então, a gente tem que fazer sempre uma leitura com um olhar de sabedoria para a gente perceber que, no fundo, em tudo que acontece, olha quanta coisa ruim acontecendo no mundo, guerras. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a natureza, nesses últimos meses, desde o meio do ano, a natureza começou uma luta contra nós. Não sei se vocês estão percebendo, mas desde o meio do ano, até então não. Claro, né, já tinha alguma coisa ou outra. Mas a partir do meio do ano de julho, agosto, setembro, começaram tantos acontecimentos e não é mais um ser humano contra outro, é a natureza contra o homem. O que mais precisamos para perceber que Jesus está iminentemente próximo de nós? Por isso nos preparemos, não desanimemos, sejamos pessoas de fé, de coragem, de esperança e creiamos que o bem, o poder de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, sempre vencerá. Sempre. Por mais aparente que seja a destruição ou a vitória dos males, creiamos no poder de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, mas creia nisso. Se você está passando momentos difíceis, creia no poder de Deus. Creia, Ele vai vir com poder, com glória e com realeza. Na minha vida, na sua, na existência da história e do mundo. Meus queridos, desejo um mês de dezembro abençoado a você, sua família. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje é a primeira sexta-feira do mês de dezembro, que nós consagramos esse dia ao Sagrado Coração de Jesus, que é a imagem da humanidade de Deus. Deus, ele nos abraça, ele só pode nos abraçar porque ele se tornou um de nós. Celebrar o Sagrado Coração de Jesus é celebrar o abraço de Deus a cada um de nós, pela humanidade de seu Filho Jesus Cristo. Sinta-se abraçado por Deus. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.